Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, boa noite para os ouvintes e para quem está nos assistindo em pleno feriado. Vamos falar desse 7 de setembro e começando pelo ponto aí do Mauro Cid, que resolveu fazer delação premiada, e aí no 7 de setembro, uma data tão querida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele recebe este presente. Recebe essa bomba de presente. Pois é, Bocardi, as coisas acabam não sendo por acaso, né? Tudo que envolve a relação entre Bolsonaro e o Supremo, entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, acaba tendo esses requintes aí. Não é à toa a notícia vir à luz hoje, né? Foi furo da nossa Andréa Sadi. Em plena folga, ela deu esse furaço e aí deve ter abalado as estruturas ali do bolsonarismo, porque isso já vinha sendo cogitada, essa possibilidade dele fazer algum tipo de colaboração ou delação premiada ou alguma confissão, mas eu sempre ponderei aqui que era estranho esse instituto da confissão, porque ele não conseguiria obter benefícios que são típicos da delação premiada, né? Quando você apresenta provas que ajudam a elucidar um caso e ajudam a entregar a cadeia ali de responsabilidades por alguns crimes, você tem os benefícios de redução da pena e outros. Então é isso que, pelo visto, ele vai fazer. A reunião foi com um juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes ontem, entre o Mauro Cid e o César Bittencourt, o advogado dele. E aí os termos dessa delação ainda não estão públicos e ela precisa ainda ser referendada, homologada pelo ministro. O que precisa haver para que uma delação seja considerada viável, né? Que ele apresente as chamadas provas, elementos de corroboração dos depoimentos dele. Não adianta só ele dizer algumas coisas, dizer que o Bolsonaro fez isso ou aquilo, se ele não apresentar as provas que corroborem o seu relato. Fico imaginando o que ele pode trazer de novo para casos que já estão bastante avançados, como esses nos quais ele está envolvido. E se a colaboração vai dizer respeito a todos os inquéritos nos quais ele está investigado, ou só a um ou a alguns. Então, tudo isso são detalhes que a gente vai saber nos próximos dias. Como ele já foi alvo de busca e apreensão, o celular dele está apreendido, os e-mails dele já foram acessados, acredito que as provas que ele possa ter já estejam ali no rol das coisas em poder da própria Polícia Federal, a não ser para fatos que a gente ainda não sabe como se deram, né? Por exemplo, de que maneira foi feita a venda, o Bolsonaro pediu ou não, e aí como ele vai poder comprovar que foi o Bolsonaro que mandou ele, por exemplo, vender os relógios ou que mandou ele falsificar o registro do seu cartão de vacinação, essas coisas todas. Vamos ver como a coisa vai evoluir daqui para frente, mas o fato é que isso deve ter levado muito, muito temor às hostes bolsonaristas, porque o Cid era alguém que tinha acesso a tudo da vida do Bolsonaro. Participava das lives, organizava as lives, organizava a vida financeira da família Bolsonaro, da família da Michelle, fez muitos pagamentos em dinheiro e esse é um veio que ainda tem muita coisa para ser explorada. De onde vinha esse dinheiro que era usado em espécie para pagar contas e para transferir para até familiares da ex-primeira-dama. Então, se ele tem o que dizer, se ele sabe coisas, ninguém tem muita dúvida. Eu acho que o que a gente vai ter que apurar nos próximos dias é o que ele pode apresentar de provas num acordo de delação premiada. Só para explicar como é que funciona, ele prestou vários depoimentos para a Polícia Federal e aí esses depoimentos que podem agora servir como base para um pedido de delação premiada, é isso? E aí o Supremo que aprova, né? Ele já pediu, pelo que eu entendi, ele já formalizou esse pedido, a Polícia Federal já deu o ok dela, de que sim, há elementos, mas isso precisa ser homologado pelo ministro. Para ser homologado, ele precisa avançar um pouco ao apontar, pelo menos, de onde vão vir essas provas.
de onde ele vai obtê-las e o que ele vai oferecer em termos de prova e contra quais outros investigados dos processos e em quais processos. Então, acho que todo esse detalhamento vem aí nos próximos dias. O lance é que fica, né, logo depois dessa decisão do Toffoli, né, com relação ao acordo de leniência da Odebrecht, você vem com essa história agora de delação premiada, você acaba relembrando as tantas outras, né, que pouca coisa virou, né? E aí, mais uma delação. Na verdade, todo esse processo, essa história recente, coloca em xeque, né, como é que fala? A ferramenta da delação premiada. O Supremo foi muito cético com relação ao Instituto da Delação Premiada. Eles fizeram algumas grandes sessões ali, grandes no sentido de longas, caudalosas, questionando alguns aspectos desses acordos. Uma delação que ficou ali muito capenga e que não teve as provas depois e acabou caindo foi a do Palocci, porque foi muito no gogó, falando coisas que o Lula teria feito, o que teria mandado ele fazer, etc., e poucas provas apresentadas. O risco é incorrer nesse mesmo erro, nesse mesmo, enfim, que é um fator de descrédito para as delações. Mas o Cid tem coisas, ele trocava mensagens com o Bolsonaro. Minha única dúvida é, a Polícia Federal já tem acesso à maioria dessas informações. Então, o que vai ter, qual é a cereja do bolo que ele pode trazer? Vamos ver aí nos próximos dias se tem substância ou se vai incorrer nisso de outra delação muito baseada só em fala. Um 7 de setembro, tirando isso, né? Um 7 de setembro de paz aí, né? Pois é, a gente estava na maior calmaria quando veio essa notícia, porque foi um 7 de setembro bem dentro do script ali, que sempre foi um desfile cívico-militar em Brasília, com o presidente passando as tropas em revista e no palanque com as demais autoridades assistindo ali ao desfile das 3 armas e tal, mas sem nem mesmo discursar. E isso é bom que ele não tenha discursado, porque um dos grandes fatores de instabilidade institucional promovida pelo Bolsonaro foi usar essa data, conspurcar essa data como uma data política, uma data de viés ideológico, tanto em 2021 quanto no ano passado. Foi num crescendo de apropriação ali, porque o ano passado ele fez 2 discursos, um no Rio, um em Brasília, desceu do palanque oficial, foi para um outro palanque no qual fez um discurso de campanha antecipada, de novo lançou inverdades sobre o sistema eleitoral brasileiro e tal, mas o do ano anterior foi ainda mais virulento em termos de ataque, principalmente ao judiciário. Então, o fato de ter sido um dia normal, um desfile normal, é muito positivo. É positivo para a gente voltar à normalidade institucional e democrática. Não à toa, o slogan escolhido foi justamente democracia, soberania e união. A democracia ali com uma palavra primeira, puxando a coisa. E a volta das autoridades, né, da presidente do Supremo, Rosa Weber, do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ao palanque, também foi outro indicativo desse retorno aí a uma situação em que os poderes de novo dialogam, tem ali seus conflitos eventuais, mas nada de uma sistemática dilapidação dos demais poderes por parte do Executivo. Então, esse foi o lado positivo. No discurso da véspera de ontem, o Lula procurou virar essa página, virar a página do 7 de setembro, diferentemente do que havia ali de indicação que ele faria alguns afagos nas Forças Armadas, ele fez um discurso civil, um discurso de cunho absolutamente civil, falando à população como um todo e não aos militares. Falou da queda da inflação, falou do aumento do nível de emprego, falou do crescimento do PIB, então falou principalmente de economia. Foi um discurso marcado por uma tentativa de falar ao conjunto da sociedade e ampliar o apoio dele na sociedade justamente para quem não votou nele. Mostrar para as pessoas, olha, vocês tiveram ganhos reais nesses primeiros 8 meses de governo. Era esse o sentido que ele procurou dar à fala dele. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu achei uma jogada inteligente, de certa maneira.
transformar o 7 de setembro numa data para todo o conjunto da população e não só uma data militar, uma data voltada a discutir com os militares. E Vera, chamou a sua atenção as mulheres ministras ao lado do presidente Lula? Isso daí não foi por acaso, né, Bocardi? Elas estavam ali posicionadas junto com os outros ministros e em um determinado momento vieram para frente do palanque para propiciar imagens e fotos ao lado do Lula no dia seguinte da reforma ministerial, na qual a demitida foi uma mulher, foi a ministra Ana Moser, do Esporte, numa nota. Tudo que eu falei que ele acertou na comunicação no pronunciamento do 7 de setembro, eles erraram feio nessa nota, uma nota que nem faz menção aos serviços prestados pela ministra, não agradece, que é o básico do protocolo, quando você demite um ministro, mesmo ministros que saem enredados em casos de corrupção e tal, sempre agradecemos o serviço relevante prestado. No caso dela, não houve isso e ninguém falou. Reinou ali um silêncio ao longo da noite que foi quebrado pela ministra da Mulher, Cida Gonçalves, que foi a única que fez postagens nas redes sociais enaltecendo o trabalho da Ana Moser e se congratulando ali com ela. A ex-ministra mostrou que ficou muito magoada com a maneira como ela foi tratada nesse episódio, como foi demitida dessa forma. Ela é uma militante em defesa do PT há muito tempo e ela disse que a sua saída representa um abandono do esporte no país. Ela não foi ao 7 de setembro, já não era mais ministra, não era era normal que não fosse mesmo. E ela disse ali que é uma pena para o esporte, mas que ela entende que isso faz parte da política. Outro que não gostou muito da reforma ministerial, fez questão de deixar claro, foi o Márcio França, porque ele ficou meio para trás ali no palanque, com uma cara de poucos amigos, e também fez uma postagem meio irônica nas redes sociais, dizendo, agora o partido do Tarcísio é do governo, para ver se dava uma cutucada no Tarcísio, e fazia ele dizer, olha, eu não sou do governo, enfim, parecia estar querendo criar uma confusão ali com a postagem que ele fez, então demonstrando que ele não ficou satisfeito de perder o Ministério de Portos e Aeroportos e ir para uma pasta que foi criada meio ali como um puxadinho para ele não sair do governo. Inclusive, a gente até mostrou aqui mais cedo uma fala do ministro Padilha, né? Ele usou uma expressão, não foi uma expressão, né? Uma colocação bem infeliz. Ele está dizendo que num jogo até no jogo de vôlei você precisa tirar a sua melhor atacante para poder colocar um líbero de repente. E aí ele emenda depois dizendo assim, não, mas o jogo continua igual. Querendo dizer, então por que faz a substituição? Você tem a necessidade, mas por que faz, né? Foi infeliz também. E ainda usando o esporte que consagrou a Ana Moser para fazer uma metáfora para a demissão dela é no mínimo deselegante, também acho, Bocardi. Com relação à reforma ministerial ainda, né? O Republicanos reafirmou que será independente. Como é que fica? Consegue... No dia seguinte vem e solta essa? Pois é. É o dia da independência, né? Eles estão proclamando a deles aí. Deveria ter deixado para anunciar então depois da volta da Índia. É bem esquisito isso daí, né, Bocardi? Porque é isso, passa a ter um ministério, passa a gerir verba pública, passa a definir política de Estado, passa a estar nas reuniões presidenciais, portanto não é ministeriais, portanto não é independente, é um partido do governo, é um partido que está no governo. É muito esquisita essa mania, uma certa moda que existe agora no Centrão, que é essa, eu estou no governo, mas eu sou independente, relacionamento aberto. Tem sido assim, o governo tem aceitado essa realidade, porque ele também não tem muito como correr. É isso ou nada. E ele tem contado com esses fragmentos de partidos na base para fazer a sua maioria. O que acontece, né? Quando você aceita um arranjo como esse, você dá um ministério, você desagrada quem realmente diz com orgulho que é governo e você continua dependendo de emendas, dependendo do Arthur Lira, dependendo de uma negociação no varejo a cada votação. Então, vamos ver se vai ter um salto qualitativo no apoio ao governo. É isso que eles esperam. Conversei
com um líder que entende muito dessa coisa de painel, né, na Câmara principalmente, que é onde é o centro nervoso do Congresso e é onde as votações são mais complicadas para o governo. Ele acha que dos quase 90 deputados que republicanos e PP detêm, 70 passam a ser fiéis ao governo com o fato de ter ministério. Então, é um independente quase fiel. 70 votos é muito voto, é algo que o governo não teria provavelmente sem fazer esse gesto de dar ministérios. Então, provavelmente vai melhorar um pouco o tamanho da base aliada, mas ainda não a ponto de fazer o governo ficar autossuficiente só com os votos dos partidos que estão, de alguma maneira, representados no governo. Ontem, alguns do PP, o pessoal estava fazendo um balanço, né? Cheguei até a ouvir um pouco dizendo assim que no fim o republicano saiu melhor na história. Mesmo com o argumento que você colocava, não, esportes, tem a história dos jogos e tal, das apostas. Ah, não, mas daí republicanos, pô, com o Porto, com o Infraero, com o Funasa e tal. Tava nessa... O pessoal estava fazendo esse balanceio aí ontem. Eu acho que o Ministério é mais recheado e tem aí mais possibilidades de você, né, promover concessões e fazer ali uma política, mas o PP tem uma vantagem, Bocardi, vai ter uma vantagem, que é a Caixa Econômica Federal, né? E aí é mais poderoso que muito o Ministério. Eles vão ter a presidência e várias diretorias da Caixa Econômica Federal. E aí tá lá, Minha Casa Minha Vida, um monte de programa. Então, isso eu acho que é o que desequilibra a favor do PP. E assim, apesar do PP ter o Lira, os dois partidos não são muito diferentes em número de votos. Os dois estão na casa dos 40 e poucos deputados. O PP tem um pouco mais, mas não é que seja um partido bem maior do que o outro. Então, acho que vai ficar mais ou menos vai ficar mais ou menos, o Republicanos tem 41 e o PP tem 47, são 6 deputados a mais só. E eu acho que a Caixa Econômica Federal compensa fortemente o fato do Ministério não ser realmente dos melhores. Fechamos, Vera?